Então vamos lá. Amém. De vez em quando alguém dá um feedback aí, porque às vezes eu penso que eu estou falando sozinho, tá? Só de vez em quando alguém dá um amém aí para eu ver que eu estou junto com vocês. Irmãos, o irmão João nos convidou, né, para começar hoje o capítulo 1 do livro de Hebreus, para dar início ao livro de Hebreus. E vamos então ler o texto e depois nós vamos tecer alguns comentários sobre esse texto. Então vamos lá. Eu vou usar aqui a versão NVT, nova versão transformadora da Mundo Cristão. Tem uma linguagem mais fácil de compreensão, mas os irmãos podem acompanhar na sua versão aí. Vamos lá. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho, história de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo: você é meu filho, hoje eu o gerei. Ou ainda, eu serei seu pai e ele será meu filho. E quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, ele diz: ele envia seus anjos como os ventos e seus servos como chamas de fogo. Mas ao Filho ele diz: teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. E diz também: do princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os desdobrarás como um manto e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. Ele nunca disse a nenhum de seus anjos: senta-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Amém? Queridos irmãos, esse livro de Hebreus, todos os irmãos sabem que não tem assim ninguém sabe, né? Pelo menos quem foi o seu escritor, né? Muitos teólogos acham que tenha sido o apóstolo Paulo, já outros teólogos acham que não. O nome de Lucas também já foi ventilado. Há pouco tempo atrás mesmo nós participamos de um seminário, lá no Seminário da Tijuca, do Seminário do Sul, e tinha lá um pastor americano, um teólogo, defendendo a tese que tinha sido Lucas. Então, Paulo, Lucas, Barnabé, Áquila e Priscila. Então, até hoje não se tem um consenso de quem escreveu a carta, né, aos Hebreus. Um forte indício que pode ter sido Paulo, que aqui fala que essa pessoa estava presa, fala que conhecia Timóteo também, como pode ser Lucas também. Então, eu acho que isso aqui hoje não é o mais importante para a gente, mas é bom de conhecer, né, esses pensamentos. O que é importante é o conteúdo, né? O conteúdo que está aqui na carta, e é isso que nós vamos procurar entender. E ao longo dos capítulos, quem for nos sucedendo vai seguir também apresentando
o teor, né, da Epístola aos Hebreus. Bom, Hebreus, irmãos, foi escrito para quê? Para encorajar o povo de Deus, exortar, né? Encorajar o povo de Deus num tempo de perseguição, Portanto, o escritor está falando para o povo hebreu. Né? Não tem nenhum outro livro da Bíblia que é direcionado ao povo hebreu. Esse aqui é o único livro da Bíblia assim, ao povo hebreu. E o autor, então, inspirado pelo Espírito Santo, ele usa todo esse livro aqui para encorajar, exortar, animar os crentes a não regressarem para onde? Para a velha aliança. Então, se os irmãos perceberem, Hebreus está chamando os crentes, os conversos, né, a Cristo, para não regressarem mais à antiga aliança. A gente sabe que Deus fez uma aliança, né, lá no passado com Israel, com Abraão, com Moisés, ele deu a lei, né, a lei do Sinai, os 10 mandamentos. Deus foi preparando esse povo desde Abraão, né, até chegar em quem? Em Cristo. Então, todo o Velho Testamento, ele aponta para o Messias, para Jesus Cristo. E quando na plenitude dos tempos Jesus vem, muitos receberam, mas muitos rejeitaram a Cristo, né? O texto bíblico diz assim, veio para os que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o privilégio de ser chamado filho de Deus, né? O poder de ser chamado filho de Deus. Então, Hebreus está tratando com esses cristãos, esses crentes que estão se desanimando. Os irmãos estão entendendo? Porque se a gente entende isso, a gente vai entender toda a linguagem de Hebreus. Primeiro é montar esse pano de fundo. Havia uma perseguição, haviam crentes que estavam sendo o quê? Seduzidos a retornarem para a lei mosaica. E nós sabemos que a lei ela foi como um pedagogo. A lei foi pedagógica. É o aio, né, que pega pela mão a criança, né, o tutor, né, o pedagogo, o preceptor que pega a criança e vai conduzindo essa criança até ela se tornar adulta. Mas depois que ela se torna adulta, não precisa mais, ela já sabe andar com as suas pernas. A lei ela funcionou assim. A lei era boa, não tinha nada de errado com a lei. Só que o problema estava no homem, né? na sua natureza decaída, do pecado de Adão e Eva. Isso contamina toda a raça humana. Hoje também todos estão ainda contaminados. É a natureza humana pecaminosa, né? A natureza adâmica que Paulo trata lá no capítulo 5, né, de Romanos. A gente vê muito bem isso. E a gente vê que a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição resolve isso. Né? Jesus vence a morte, no terceiro dia, e todos aqueles que creem em Jesus, no seu sacrifício, têm os seus pecados perdoados, a nova criatura, é uma vida nova, recebe o Espírito Santo, e a partir de agora essa pessoa passa a viver sob a orientação do Espírito Santo. Tem a palavra de Deus como alimento, como guia, né? A palavra de Deus é a revelação de Deus, e o Espírito Santo nos ajuda a interpretar essa palavra. Então, aqui o escritor de Hebreus começa a dizer assim, por muito tempo, Deus, né, eu vou usar aqui a outra versão, que todo mundo conhece mais, tendo Deus outrora falado, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. E no tempo de hoje, nos fala através do Filho, Jesus Cristo. Está vendo? Então, Deus falou à humanidade, depois da queda, né? Depois da queda, de lado. Mesmo Deus tendo expulsado o homem do Éden, Deus busca da humanidade.
E Deus foi se revelando progressivamente. Está me ouvindo, irmão? Alô? Pastor, Voltou. deu uma travada no seu áudio e no sua imagem. Está me ouvindo? Agora sim. Mas O sem áudio imagem. tá sem imagem. Agora voltou, Valéria. Voltou? Então, Voltou. Aí, vocês estão ouvindo bem? ouvindo e vendo você. Tá, então vamos lá. Então, voltando aqui. Deus foi se revelando de forma progressiva, né? Através da criação, né? A gente fala natureza, mas na verdade é a criação de Deus, né? Deus se revelou através da criação, de tudo que ele fez, até que lá Romanos vai dizer que nenhum homem é indesculpável porque Deus se revelou. Então, aquele homem que nunca teve uma página na Bíblia, mas chegou luz para ele lá. Chegou luz. Então, aquela ideia que a gente tem do índio, o índio inocente, o índio que não... Não, Deus ele se revelou de tal maneira que mesmo aquelas pessoas que não tiveram as escrituras, como nós temos hoje o privilégio, né, de ter toda a escritura, mas receberam luz para entender que a lua, o sol, a chuva, não é Deus, é criação de Deus, e Deus é maior do que a lua, do que o sol, do que a floresta. Então, os próprios indígenas, povos que vivem em lugares remotos da Terra, também puderam fazer a sua escolha entre a criatura e o Criador. Então, Deus foi se revelando. E na plenitude, se revelou através dos profetas, depois, né, da criação dos profetas. Deus deu a lei ao homem. Para quê? Por que Deus deu a lei? Para que o homem percebesse que ele precisava de um Salvador, que a lei não tinha poder, capacidade para salvar o homem. A lei tinha o poder de amplificar amplificar o pecado, né? O conhecimento do pecado, melhor dizendo. A lei, ela fazia isso. O homem, quando se via no espelho, dizia assim: eu sou um pecador. Eu sou um pecador, e como que eu vou resolver isso? Então o homem ficava matando ovelhinha, sacrificando. Aquilo ali trazia um certo alívio, mas não resolvia o problema do pecado. A morte de animais, né, sacrifícios no passado, tudo foi pedagógico também para mostrar um sacrifício maior que ia acontecer. Né? Então, tudo isso são tipos, né, para mostrar o que? O antítipo, né, que é Cristo, que todo o Velho Testamento é o negativo de uma foto. Né? E Jesus é a realidade. Então, o Velho Testamento vai apontando para o Cordeiro de Deus. Então, aqui em Hebreus, o autor já começa falando que Deus outrora falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos dias de hoje está falando através de Cristo, o Filho. E aí, o livro de Hebreus, irmãos, vai apresentar o quê? Levar o povo assim, ao encorajamento, a não voltar à prática do judaísmo, circuncisão, guarda de dias, alimentos, festas. Então, aquilo ali era coisa da velha aliança. Eu não estou dizendo que hoje, se um judeu, até um judeu messiânico, né, se ele participa de uma festa judaica, que eles têm as suas festas, mas vendo isso com uma forma cultural. O crente hoje não é obrigado, né, o cristão, ele está desobrigado a fazer aqueles rituais do Velho Testamento. A igreja judaica, né, o apóstolo Pedro, junto os irmãos que estavam em Jerusalém, eles começam a ter problemas ali com os gentios, porque eles tinham dificuldade de aceitar os gentios. Foi preciso lá o concílio de Atos 15 para resolver essas questões. Olha só, os gentios também estão sendo batizados com o Espírito Santo. Eles também estão se convertendo. E agora essa igreja de Hebreus, que é a igreja de pessoas que já se converteram a Cristo,
eles estão sendo seduzidos e tentados a voltar às práticas antigas. Por quê? O Império Romano não estava atacando os judeus. O Império Romano não estava nem aí com a prática dos judeus, que ele queria mais, o governo romano queria que nas suas províncias reinasse o quê? A paz social. Então não havia essa preocupação dos imperadores e do próprio governo romano perseguir os judeus. Já os cristãos tinham um problema, porque os cristãos eles não tinham César como senhor. César não era senhor dos cristãos, Jesus é o senhor, né? Tinha aquele culto imperador. Roma, você tem o panteão romano, vários deuses, mas também tinha um culto ao imperador. Então eles tinham que dizer assim, César é o senhor. E conforme os gentios iam se convertendo e os judeus também iam se convertendo, eles não falavam mais que César era o senhor. Jesus é o senhor. E aí isso aí sim trazia muitos problemas para eles, trazia perseguição, trazia tortura, até a morte. Então, o autor de Hebreus começa falando que Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior aos anjos, né? Afinal, os judeus tinha culto também aos anjos, eles reverenciavam muito isso, né? Até porque a lei, lá no Sinai também, o texto bíblico diz que foi dada pelos anjos. Então havia todo um pensamento dentro da igreja de que os anjos eram muito importantes. Aí o autor de Hebreus vai dizer que eles também são servos, né? Eles são servos. E aí é o texto aqui que eu gostaria que a gente agora viesse também aqui ao texto e olhasse aí. Olha só, eu não vou falar nos outros capítulos, mas é importante dizer que o versículo 1 do capítulo 6, irmãos, que diz assim, ó, eu vou ler aqui para vocês, versículo 1 do capítulo 6, portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Então, esse versículo aqui, versículo 1 do capítulo 6, que diz, deixemos levar para o que é perfeito. Então, Hebreus é um livro que trata aqui de perfeição, daquilo que é excelente, de plenitude, né? Vocês têm esse nome tão bonito, né? Plenitude, né? O grupo Ministério Plenitude. O livro de Hebreus está nos convidando para a plenitude, para a excelência espiritual. Não para ficar nos rudimentos, naquela coisa básica. A gente sabe de gente que fica a vida toda na igreja, mas não cresce espiritualmente. Então é sobre isso que Hebreus vai tratar o tempo todo. Aí Paulo, toda hora fala Paulo, tá vendo? O escritor de Hebreus vai dizer assim, ó, os profetas tiveram a sua importância, mas Cristo é maior que os profetas, é mais excelente que os profetas. Os anjos também têm a sua importância, mas Cristo está acima dos anjos. E o escritor de Hebreus vai citar aqui vários salmos, né? Eu vou até aqui pegar a minha Bíblia aqui e mostrar os salmos que ele cita aqui nesse capítulo 1, que vai falar que Cristo é melhor que os profetas, né? E ele cita aqui o Salmo 2, verso 7, aqui, ó, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então, Cristo é melhor do que os anjos, né? Do verso 4 até o 14. Então, aqui vai falar que os anjos são servos, aqui no verso 7, Salmo 104, versículo 4. Do verso 8, do 6 e 7, vai falar aqui, o Salmo 45, né? Então, a gente observa, nesse primeiro capítulo, que basicamente é isso. Paulo, o autor está falando da superioridade de Cristo, né?
Então, os irmãos entendem que os crentes estavam querendo voltar atrás até por causa da perseguição. Aí, quando você começa a querer fazer a religião que seja aceitável pela sociedade daquela época, é fácil a gente entender também que hoje a gente corre o risco de não levar em consideração todas essas verdades bíblicas e substituir Cristo por outras coisas, né? Pela religião, por rituais, por falsos ensinamentos e até temerosos de ser criticados pela essa sociedade, a gente retroceder. Então, eu vou aqui ler mais um pouco para os irmãos, aquilo da pesquisa que eu fiz. A carta aos Hebreus foi dirigida a pessoas que não estavam crescendo espiritualmente. Vocês podem ver isso no capítulo 5, no verso 11 a 14. Eles não estavam crescendo espiritualmente e permaneciam no estágio de segunda infância. Deus falou na palavra, mas eles não foram fiéis na obediência a Ele, a Deus, né? Havia negligência às instruções do Senhor. O escritor, então, tenta encorajá-los a seguir em frente na vida espiritual, a mostrar-lhes que tinha as melhores bênçãos em Cristo. Ele é o autor e consumador da fé. Quem é? Jesus. Aí é o capítulo 12, verso 2, quem for falar depois vai passar por aí. Então, o relato aqui, irmãos, apresenta a fé e a vida cristã como superiores ao judaísmo ou a qualquer outro sistema religioso. Cristo é a pessoa superior. Aí é o capítulo, do capítulo 1 até o 6. Cristo é a pessoa superior. O sacerdócio dele é superior ao de Arão, capítulo 7 até o capítulo 10. Os princípios da fé é superior ao da lei, capítulo 11 até o capítulo 13. Então, aqui fala que Cristo é superior ao sacerdócio de Arão, né? Aqui fala até dessa figura de Melquisedeque. Depois, quem for falar nesse capítulo vai explicar para vocês, não vou me antecipar. E a fé é superior à lei. Então, lá naqueles capítulos que fala lá dos grandes homens da fé, né? Chega lá no capítulo 11, 12 e 13. O capítulo 7 a 10 fala do sacerdócio de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, né? Porque o sacerdote ele entrava no lugar santo, né? Ficava ali no lugar santo, mas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano lá no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, né? Assim mesmo a vida dele tinha que estar reta no altar do Senhor, a sua vida tinha que estar reta. Primeiro ele pedia perdão pelos seus pecados, porque se ele tivesse de hipocrisia, ele caía morto lá mesmo, aí tinha uma corda para puxar ele, porque ele ficava morto lá dentro. Então era toda essa figura de um culto que era transitório. A lei, esse culto de sacrifício, tudo apontando para Cristo. Agora Cristo entra, quando Cristo morre na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga, de cima a baixo, e agora, no nosso meio cristão, evangélico, nós não temos sacerdote. O pastor não é sacerdote, não existe sacerdote no nosso meio, por quê? O sacerdote era alguém que era o quê? Era o mediador. O sacerdote era um mediador, é ele que recolhia, vamos dizer assim, o pedido do povo de perdão pelos pecados e apresentava lá no lugar santo dos santos. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Cristo foi sacrificado uma vez só. O perigo é quando a gente recebe toda essa doutrina, recebe a Cristo como Salvador, o perdão dos pecados, né? A paz no coração, que é o primeiro fruto da justificação pela fé em Cristo. O primeiro fruto da justificação é a paz com Deus. Antes, Valério, Cid, João, Leila, nós éramos inimigos de Deus. Nós não tínhamos paz no coração. Mas no dia que nós nos rendemos ao senhorio de Cristo, hoje nós temos paz com Deus. Não significa que a nossa vida esteja todo dia tranquila, não. É a enfermidade que abate nossa casa, né? São as preocupações, tantas coisas que nós somos assolados. Mas a paz que a Bíblia se refere aqui é aquela paz que nós temos com Deus,
Porque hoje nós somos amigos de Deus, fomos reconciliados. Já viu quando duas pessoas estão brigadas, que não se olham, passam uma longe da outra, não quer nem saber? Era assim que nós vivíamos. Nós estávamos de briga com Deus. Mas em Cristo Jesus nós nos reconciliamos com Deus. E hoje nós temos paz. E Jesus, então, é esse sumo sacerdote, esse Cordeiro de Deus que morre. Né? Jesus é profeta, é rei e sacerdote, é o nosso sumo sacerdote. E Hebreus agora está dizendo para a gente assim, como disse para as pessoas lá, os crentes do primeiro século, olha só, gente, não volte mais às práticas antigas, matança de animais, né? A gente não precisa mais matar animal, isso já passou. Vê que hoje em Israel, de vez em quando você ouve falar que os judeus estão para construir o terceiro templo, que vão sacrificar uma ovelha e coisa e tal, de vez em quando a gente ouve falar sobre isso. Que estão aguardando o Messias, né? Estão aguardando o Messias. Esse Messias que eles estão aguardando é o Messias que nós cremos, que já havia 2000 anos atrás, que morreu e ressuscitou, e toda a promessa do Velho Testamento, a começar de Gênesis 3,15, que diz que ele esmagaria a cabeça da serpente, pregado pelos profetas, e na plenitude dos tempos Jesus vem, está registrado os seus feitos nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, o início da igreja, descido do Espírito Santo, nas cartas paulinas, vai explicar sobre a teologia de Jesus Cristo, da graça, da salvação, e toda a doutrina de Cristo foi explicada nas cartas. O Apocalipse vai falar da volta de Cristo, na derrota para sempre do anticristo, né, de Satanás, que vai ser jogado no lago de enxofre. Então, toda essa doutrina teológica, a igreja tinha e nós temos. O autor vai dizer assim, vocês vão voltar agora, os rudimentos da lei, vocês vão voltar para o passado, porque estão sendo perseguidos. Muitos crentes morriam glorificando a Deus. Estevão é prova disso, foi apedrejado, o primeiro mártir do Evangelho. Estevão, diácono Estevão, grande pregador do Evangelho, foi apedrejado. O apóstolo Paulo estava ali, ainda não era crente naquela época, mas presenciou alguém que estava sendo apedrejado, e mesmo sendo apedrejado, glorificou o nome de Deus, e se eu não lhes impute esse pecado. A mesma coisa que Jesus falou na Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Estevão também fez essa oração semelhante. Pai, não lhes impute esse pecado. E Estevão viu a glória de Deus. É possível que o apóstolo Paulo tenha presenciado tudo isso. Ele presenciou, mas assim, tudo isso foi impactando o coração dele. Então, o crente em Jesus Cristo, que vive toda essa experiência com o Senhor, porque, irmãos, a Bíblia, quando a gente lê a palavra, a gente percebe que o que está escrito testificou na nossa vida. O encontro que nós tivemos com Jesus, eu sei o dia, a hora, onde eu estava, quando Jesus entrou na minha vida. E você também lembra, né? Não há uma amnésia no nosso cérebro, né? Hoje eu fui fazer um exame de endoscopia e a minha esposa me acompanhou. E aí, terminou o exame, nós pegamos o Uber, chegou em casa, eu tirei aquele sono, e depois eu não lembro de nada, irmãos. A minha esposa disse que eu saí do consultório, eu fiquei lendo uma revista, entrei no Uber, conversei com o motorista do Uber sobre o Comperge, sobre ele, falou que tinha trabalhado na empresa Mauá. Irmãos, eu não lembro nada disso, não consigo lembrar de nada. Entrei no meu prédio. Vocês estão entendendo? Eu falei assim, olha, gente, eu estava presente ali, mas não estava, porque eu não lembro de nada. O que eu estou querendo exemplificar com isso? A nossa fé é diferente. Quando a gente se encontra com Cristo, a gente sabe o dia, a hora, como que foi. E ninguém pode tirar isso do nosso coração, irmãos.
Eu vejo gente dizendo que tem crente voltando para o espiritismo. Quando você crente voltou para o espiritismo, eu não estou aqui me desfazendo da religião de ninguém. Mas quem entende que recebeu uma salvação... Porque o que é o Evangelho, irmãos? O Evangelho é o que nós vamos ver aqui nesse livro de Hebreus todo. O Evangelho ele vem do alto. Nós precisamos de um Salvador que veio do alto. Nessas religiões que o homem precisa fazer alguma coisa para conseguir a salvação, como boas obras, né? Se aperfeiçoar, né? O homem precisa se reencarnar várias vezes, para ele conseguir melhorar. Isso não fecha com o ensinamento bíblico. O ensinamento bíblico mostra que nós temos um Salvador que vem de fora. Ele vem de cima, ele vem do céu. E quando o homem, então, ele se encontra com esse Salvador, ele tem uma nova vida. Então, aqui, os judeus estavam aqui, os crentes estavam querendo voltar àquela velha aliança, voltar para a lei, fazer um monte de coisa, sacrifício, circuncisão. Não, a circuncisão, Paulo já falou sobre isso, é do coração. É do coração. Nós temos hoje uma nova vida em Cristo. É uma vida que não volta mais os rudimentos do passado. E aí, o primeiro capítulo é uma apresentação belíssima, falando que nem os anjos puderam ocupar o lugar. Lembra que quando lá em Apocalipse, João estava em Apocalipse, um anjo se apresenta, aí João se ajoelha, e o anjo falou para ele, não, levanta, você não pode se ajoelhar, porque eu sou conservo de Deus. Quer dizer, os anjos recebem ordem de Deus. Né? Teve uma época aí a igreja evangélica aqui no Brasil, as pessoas começaram com essa frenesia com anjo, ver anjo, falar com anjo, conversar com anjo. Os anjos são servos de Deus também, irmãos. E eles trabalham para o nosso bem, vamos dizer assim. Mas o maior que os anjos é o Senhor. É Deus que está no céu, Jesus que está à destra de Deus, o Espírito que habita o nosso coração, e os anjos são ministradores. Então, os irmãos estão percebendo, nesse primeiro capítulo, o que vai desenrolar nesse livro todo? Jesus é maior que profeta, Jesus é maior que anjos, Jesus é maior que os sacerdotes do Velho Testamento. Não é? Aí aqui vai falar de Arão, de Melquisedeque, e Jesus é maior que toda essa gente. Jesus é o sumo sacerdote. É aquele que sacrificou por nós, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que fez aquilo de uma vez só. Então, qual que é o ponto aqui, irmãos? Nós precisamos caminhar para a plenitude. É plenitude, é maturidade espiritual, encorajamento. Nós estamos vivendo um tempo difícil, de muita confusão em todas as áreas. O mundo está passando por eu comento aqui em casa, como se nós estivéssemos no laboratório, alguém tivesse com aqueles vidrinhos lá de laboratório, aquelas ampoletas, fazendo que experiência. Nós estamos o mundo está passando por grandes transformações e nós estamos passando por uma grande alquimia, vamos dizer assim, o mundo. E os falsos profetas, né? O sistema mundo, o globalismo, tudo que existe hoje, vão bater de frente com o Evangelho. Eles não querem saber de Evangelho. A igreja, o crente, nunca foi queridinho do mundo. Pelo contrário, Jesus disse que nós seríamos odiados por toda a gente por causa do quê? Do nome dele. Então, se a igreja está sendo perseguida, né, em alguns países mais, mas no Brasil também não se iluda, porque existe uma rejeição velada. Quando a gente era criança, dizia que nós éramos bíblias, né? Aí essa palavra agora mudou e somos chamados de gospel, de uma série de coisas, mas a verdade é que o crente que não está afinado com a palavra, com Deus, com Jesus Cristo e o Espírito Santo, não está o que vocês estão fazendo todos os dias aí, a irmã que orou antes da Leila também, né? Pedindo a Deus que a gente se consagre, pedindo a Deus que a gente renove a
a nossa vida cada dia com o Senhor. Porque, irmãos, a gente é tentado a voltar a ser religiosos. Nós somos tentados a viver uma vida de religiosos. É o que essa carta está condenando. A religiosidade, os rituais, a aparência, a casca. E Jesus, Deus nos chama para o quê? Para viver uma plenitude espiritual. E conforme a gente vai caminhando com sede de quê? De santificar a nossa vida, de saber mais de Deus. Porque esse é o desafio do crente, mano, conhecer a Deus e prosseguir a conhecê-lo. Quanto mais o crente conhece a Deus, quanto mais o crente tem intimidade com Deus, mais ele vai rejeitando esse mundo, mais nós vamos rejeitando esse mundo, o engano desse mundo, as seduções desse mundo e nos apegando a Deus. Então, a palavra de Deus, esse livro aqui, ele deve ser o nosso livro de cabeceira, irmãos. Porque quando nós lemos esse livro, é Deus falando com a gente. Então, não nos iludamos, porque o diabo, né, e os seus anjos decaídos, os falsos profetas estão aí para tentar tirar a gente do foco, que é a palavra. E como a Leila falou assim, Deus falou no primeiro século com esse livro, ele estava sendo feito ainda, né, estava sendo inspirado, mas durante toda a história da igreja, as heresias foram combatidas nos primeiros séculos, na Idade Média, e nos dias de hoje, a heresia, aquilo que vai contra a palavra de Deus, é rebatido com a palavra de Deus. Satanás, ele conhece a palavra de Deus melhor do que a gente, melhor do que qualquer um de nós, só que ele pega pedaços da palavra. E ao pegar pedaços da palavra, ele cita também a palavra. Só que Jesus deu uma prova para ele lá no deserto, mostrando que quando o diabo falava pedaços da palavra, Jesus falava toda a palavra, todo o conselho de Deus. Portanto, irmãos, se nós estamos desnutridos, nós estamos sendo seduzidos a voltar uma prática antiga, assim como os crentes aqui em Hebreus estão sendo encorajados a não voltarem, nós não podemos mais voltar, irmãos. Irmãos, homens do plenitude, irmãs do plenitude, nós não podemos mais voltar. Nós temos que seguir em frente, com oração, com submissão a Deus, com humildade. Né? O crente não pode sair batendo no peito que é melhor que ninguém. A humildade. Jesus era manso e humilde de coração. Mas a igreja tem que saber o seu posicionamento de combate. A igreja precisa combater o bom combate. O apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então nós estamos numa batalha, uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, que deve ser vencida com armas espirituais. A palavra de Deus, a oração, as disciplinas espirituais. A irmã falou o jejum. Quem pode fazer jejum, faça. Tem pessoas que têm problemas de estômago e outras coisas, mas quem pode fazer, faça. Consagra a sua vida a Deus. E a partir da palavra de Deus, do Espírito Santo, nós vamos sendo capacitados e dizer assim, eu não volto mais àquilo que eu era. Irmãos, eu não quero mais voltar ao que eu era. Então, eu quero terminar essa palavra dizendo aos irmãos que Hebreus vai trabalhar isso com os irmãos, encorajamento. Cristo é o maior, é o sumo sacerdote, não tem anjo, não tem profeta, não tem pastor, não tem apóstolo, é Cristo, Cristo é o maior. E hoje a igreja não precisa mais desse sacerdote. Qualquer um dos irmãos, a oração dos irmãos é ouvir igual a minha, igual a do pastor presidente. A oração do irmão tem a mesma eficácia da oração do pastor. Então, essa ideia de sacerdote, não é? Claro que os pastores são aqueles, como Hebreus vai dizer lá na frente, são aqueles que velam pela sua vida espiritual. E eles darão conta a Deus por isso. Nós temos essa responsabilidade. Tiago vai falar assim, muitos querem ser mestres, mas saibam que vocês serão cobrados muito mais. Quem ensina vai ser muito mais cobrado, irmãos, do que quem está ouvindo. E eu sei disso.
que aquilo que eu estou falando aqui, eu vou ser cobrado por Deus muito mais do que os irmãos que estão ouvindo. Então, eu falo isso com temor e tremor. Então, o que eu estou dizendo aqui, os irmãos, para a gente encerrar, que Hebreus, primeiro esse capítulo, está mostrando Cristo é o Supremo. Ele é maior que todos. Jesus é maior que Salomão. Jesus é maior que Davi. Jesus é maior que Moisés. Jesus é maior que o apóstolo Paulo. Jesus é maior que João. Jesus é maior que todos. E a Trindade Santo, Deus Pai, né? A gente não pode esquecer disso. Deus, o Criador, está lá no seu trono, Jesus à direita de Deus, e o Espírito Santo aqui intercedendo por nós também. Jesus no céu, Espírito Santo na terra intercedendo por nós, e aqui nós temos toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus. Portanto, se você do Plenitude perceber que tem alguém desanimando, querendo voltar à vida antiga, a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. Ora, só pode apostatar quem um dia teve fé, creu no Senhor Jesus. Então, tem muita gente que cria muita dificuldade. É um texto difícil. Hebreus é um texto difícil, porque a apostasia, o que é apostasia? É alguém que um dia creu, entregou a vida a Cristo, mas foi dando ouvido ao que? A fábulas, a histórias, como diz lá Tiago, né? Paulo falando a Tiago. Perdão, a Timóteo. Paulo instruindo a Timóteo. Então, nós não podemos hoje dar ouvido a fábulas, irmãos. Nós temos que nos voltar para a palavra e agradecer a Deus, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, é aquele que nos ensina, aquele que nos ama. Só Deus que essa palavra possa ter ficado guardada no seu coração. Que Deus abençoe os irmãos do Plenitude. Amém. Amém, Valério. Deus. Amém, irmãos? Estão vendo? Amém, Valério. Deus te abençoe. Amém, pastor. Amém, pastor. Amém? Amém, irmãos? Deus abençoe. Na verdade, hoje, retratando aquilo que o Valério acabou de passar para nós, né, o pastor Valério, nós temos hoje um sumo sacerdote, né, Jesus, que é aquele que é o nosso elo, né? Irmão João, terminei aqui, tá? Não estou ouvindo vocês. É aquele que intercede por nós. Nós queremos agradecer ao Valério pela palavra que ele nos trouxe. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, e que a gente possa sempre reconhecer Jesus como nosso mediador maior, né? Agora nós vamos passar a palavra para a irmã Leila para as considerações finais. Antes disso, a Daniela está por aí? Estou ouvindo, pode falar, irmão Cid. Amém. Eu estava falando, Valério, que nós agradecemos pela sua palavra, pela maneira clara como Deus usou a vida do irmão e mostrar para nós que nós hoje temos um mediador, né? Que é Jesus, que intercede e intervém no nosso elo junto a Deus, né? Então, nós temos um sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos e tem transformado, mudado a história da nossa vida e mudado para melhor, né? Porque a nossa vida hoje é uma vida melhor e, assim como o pastor, nós não queremos retroceder, não. Nós não queremos voltar para trás, não. Nós queremos continuar caminhando
e indo em direção à cruz, em direção a Jesus. Agora, a irmã Leila... A Daniela entrou, João? Daniele saiu, Sidão. Saiu? Ela não conseguiu mesmo. E Leila acabou de cair. Amém. Amém, amém. Leila acabou de cair, Felipe? Sim. Então, a gente fazendo essas considerações finais, a gente quer agradecer a Deus pela vida do pastor Valério, pela maneira como ele trouxe para nós essa mensagem, mostrando para nós essa realidade de Jesus na nossa vida, e que Jesus é o nosso mediador diante do Pai, é Ele que tem intercedido por nós, e Ele é o nosso mediador eterno. Não é preciso mais sacrifício, não é preciso mais morte de ovelha, de boi. Jesus, ele, como o pastor Valério acabou de dizer para nós, ele foi o véu que se rasgou do alto a baixo e se chegou até nós para que, através do seu sacrifício, da sua morte na cruz, nós tivéssemos acesso, ou novo acesso a Deus, né? Que Deus abençoe as nossas vidas e que Deus continue trabalhando e edificando e sustentando e dando à nossa vida cada dia mais o desejo, né, de nós prosseguirmos e não retrocedermos, né? Pelo contrário, que possamos caminhar sempre avante, sempre na direção da cruz de Jesus. Amém, amém. Amém. Então, quer agradecer a presença do pastor Valério pela palavra que ele trouxe para nós, pelos irmãos que estão participando pela primeira vez, tem o Gustavo, né? Gustavo, irmão do amigo de Felipe. Amigo não, seja irmão. Seja bem-vindo. Irmão de Felipe. É irmão? Irmão de sangue. Irmão de sangue, amém, né? Amém. Irmão duas vezes. Isso. Seja bem-vindo. Tem irmão Marconi aparecendo também na tela. Quero agradecer a todos os irmãos e convidar os irmãos que quinta-feira próxima, o capítulo 2, vai ser o pastor Joaci. Que os irmãos participem com a gente e convide outros irmãos também para estarem conosco. Né? A irmã Daniela tem problema